É Daqui no Ar, eu aqui, você aí, juntos estamos com mais um programa. Eu tenho a honra de receber nesse programa de hoje a arquiteta Fabiana Roselo, que está em Indaiatuba há pouco mais de 3 anos e se encantou por essa maravilhosa cidade também. E ela vai contar um pouquinho da história dela para nós também e do que ela faz. Fabiana, é um prazer recebê-la, não é daqui. Prazer é meu. Nossa, vocês já perceberam que ela já é sintética, né? O prazer é meu. Então, para relaxar, eu vou contar para você uma história de um amigo meu médico que era um grande gozador, um piadista, um brincalhão, fazendo um programa ao vivo. Ele sentou na minha frente e travou. E eu parará, né, doutor? Ele, é. Eu parará, então, né, fulano? Ele olhava assim do lado e falava, é. No terceiro eu tive que encerrar a entrevista, não vai acontecer isso com você. Então, já que você está descontraída, conta pra gente como é que você veio parar em Indaiatuba. Bom, havia um desejo já de vir para o interior, nós éramos de São Paulo, só que a gente tinha comprado um terreno em Ribeirão e a gente entendeu que essa transição ia ser muito longa, né, muito cansativa e tal. Até porque quando ela falou em interior, eles imaginaram interior mesmo, né, no final da Anhanguera. E então a gente aguardou um pouco e sentimos um pouquinho de como ia ser as coisas. E um pouco antes da pandemia a gente resolveu fazer um projeto com uma amiga minha e ela aqui em Indaiatuba. Nós desenvolvemos o projeto para ela e viemos acompanhar a obra durante alguns dias e tal. E o ponto máximo foi o dia que ela convidou a gente para um piquenique no Parque Ecológico. Onde a gente realmente conheceu um pouco mais da cidade, vimos a fluidez que ela tem, a beleza que ela tem, que é organizada, que é limpa, que a gente realmente conquistou a gente, né? Que a gente sentiu que ia ter qualidade de vida aqui. E então resolvemos procurar uma casa aqui, né? Porque a gente estava morando de aluguel em São Paulo e tinha encerrado os 12 meses. Então não tínhamos mais multa contratual, então a gente ficou livre. Falei assim, então por que próximo da pandemia. Aí começou a pandemia e falei assim, por que não? Vamos procurar casa lá. Então a gente procurou casa num domingo. Na segunda-feira a gente agendou o corretor, na terça a gente veio visitar as casas e na quarta a gente fechou a proposta e em 15 dias a gente estava morando aqui em Indaiatuba. Que fantástico. Você trabalha com arquitetura, como é que você começou na arquitetura? Bom, eu não aguentava mais estudar no colégio e aí eu falei assim, vou prestar vestibular nas matérias que eu mais me dava bem, né? Matemática, desenho geométrico, e aí fui pesquisar quais profissões se envolviam com isso, né? Então tinha lá engenharia civil, desenho geométrico, industrial, tinha marketing, tinha propaganda e dança, que eu gostava também, e arquitetura. Então eu fiz um sorteio. Foi no Uni do Unitre? Foi no Uni do Unitre. E aí caiu a arquitetura. Então eu resolvi prestar o vestibular, passei e logo depois do colégio eu já iniciei a faculdade. Foi direto então? Sim, e desde o primeiro ano eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Você fez onde a faculdade? Iniciei na São Judas até o 3º ano e de lá eu fui para Anhembi Morumbi. Maravilha. Agora me conta, como é que quando você começou a trabalhar onde? Você por conta própria, você já começou num escritório, como é que foi? Tivemos alguns lugares, mas onde eu realmente me identifiquei e realmente comecei a carreira foi no escritório da Conselho Jorge, foi uma grande escola para mim e foi onde eu me identifiquei na profissão, o que fazer dentro da profissão. Lá eu me encaixei, que era realmente arquitetura de interiores e quis me aprofundar mais. Só que eu ainda tinha um sonho, que era trabalhar numa construtora. Então, da Conselho Jorge, eu fui para uma construtora e lá fiquei 3 anos e meio, onde eu aprendi mais um pouco, que complementa uma parte do interiores com o que eu desenvolvo hoje. O que você pensa, como é que você trabalha quando você vai desenvolver uma atividade um interior, vai desenvolver um ambiente? Como é que funciona a sua cabeça? Difícil explicar com palavras. Eu consigo visualizar dentro da minha cabeça já o projeto, né? A pessoa vem com as necessidades dela e com as referências, normalmente, já com o que ela imagina. E dentro daquele programa de necessidades, a gente elabora um layout, né? Primeiramente, um layout para
para depois poder transformar aquilo num 3D e o cliente poder visualizar aquilo e ter noção de como o espaço vai ficar transformado. E para você trabalhar esse projeto, quanto tempo demora, por exemplo, entre a pessoa chamar você? A casa tem que estar toda vazia? Como é que é? Como é que você trabalha nessa questão? Não, normalmente a gente é chamado ou quando é um imóvel novo, ou quando é uma reforma. De repente, esse estúdio aqui, você quer fazer uma reforma, eu venho aqui, vejo como ele está hoje e você vai me contar um pouco do que você quer transformar nesse espaço. Eu quero transformar isso daqui num consultório odontológico. Então, eu vou entender um pouco sobre o escritório, qual que é a sua necessidade. Eu preciso de uma mesa, preciso da cadeira, preciso de um balcão, uma pia e tudo mais. E aí, sim, bolar esse projeto através de um layout e das imagens 3D. Como é que você está avaliando o mercado hoje? Você acha que o mercado está legal para a área de arquitetura, para a área da construção civil? Um pouco saturado. Está saturado? Sim. Verdade. Tem muito. É mesmo? Bastante. Surpreso de saber disso, porque eu vejo muita gente, até esse movimento do pandemia e pós-pandemia, houve uma migração muito grande do pessoal da capital para o interior, principalmente para cidades como Indaiatuba, que estão a 100 km, tem uma série de facilidades. E eu vejo que muita gente vem para essa área de construção. E porque diz que tem demanda. Sim, exato. Tem demanda. Nós viemos para cá com o intuito de abrir o leque da nossa demanda. Porque em São Paulo a gente trabalhava mais com reformas de apartamentos, reformas de casas existentes. E aqui a gente queria fazer projetos de casas novas. Em São Paulo não tem essa demanda. Se tem, é muito pouco e um nicho muito pequeno. Então, a gente enxergou que no interior de São Paulo a gente conseguiria abranger esse leque também. Tá? E sim, tem bastante mercado, mas também tem bastante profissional na área. E aí começa a sair pelo ladrão, né? Sim, exato. Maravilha. Me diz uma coisa, nesse período todo que você já trabalhou, qual foi o maior perrengue que você já passou? Olha, a sua área não é uma área fácil, vamos falar. Ela é bonita esteticamente falando, ela é maravilhosa, né? Eu sou apaixonado por design, por interiores, pela arquitetura do modo geral. Eu gosto muito de observar. Não tenho vocação para a área, mas eu sou um admirador do trabalho. Gosto muito muitas vezes pegar aquelas construções antigas e ficar olhando e falar, gente, como é que o cara pensou isso aqui naquela época? Por que faz sentido isso para ele? Fez sentido lá e hoje já não é tanto assim, não é prático, né? É tudo questão de momento, mas vamos lá. E aí, eu paro e penso, né? É bonito, maravilhoso, mas dá um trabalho danado, até pela experiência que eu já te contei, que eu tive quando trabalhei na área de marketing numa construtora, e a gente tinha perrengues e mais perrengues com stand de venda. E então eu pergunto para você, qual foi o maior perrengue que você já enfrentou? Olha, a gente trabalha com todo tipo de cliente, né? A gente tem até cliente que a gente gosta de exacerbar, assim, quando eles vêm, né? São clientes excelentes de trabalhar, mas tem aqueles, sim, que dão um trabalho. Dão trabalho. Olha, acho que o maior perrengue que eu passei foi numa obra em São Paulo, de um apartamento, e tudo começou com uma bancada. A bancada era em U. E assim, a gente começou a desenvolver, instalamos a bancada, ficou linda, maravilhosa, era um produto relativamente novo no mercado, né, Neolite e tal. Só que depois que foi instalada, a gente desembalamos ela e constatamos uma trinca na emenda do U. Então, fomos identificar o problema, falamos com o fornecedor, e aí ele resolveu tirar aquela pedra, que não dava mais para salvar, só que assim, não foi fácil. A primeira vez já não foi fácil colocar ela. Tivemos que içar todas as pedras, porque elas não cabiam dentro do elevador. Então, para tirar, içamento de novo. E para voltar, um terceiro içamento, para subir, né? E aí, só que já na segunda instalação, não veio mais com o mesmo comprometimento do instalador. E já não ficou com o acabamento que o cliente gostaria. Então, aí o cliente já estava um pouco desgastado. Então, o que aconteceu? O fornecedor desistiu, devolveu o dinheiro para o cliente e contratamos um novo. Uau! Né? Então, só que isso foi só a gota d'água.
A ponta do iceberg. A ponta do Porque, iceberg, na exato. verdade, é aquela história, né? Vira um efeito dominó. Sim, porque aí já vai desgastando o cliente, aí começa a ver outros tipos de detalhes. Aí tivemos problema com o piso de madeira, onde o marceneiro não protegeu corretamente e ele marcou todo o piso de madeira durante a montagem, né? A gente normalmente cobre-se com papelão e tudo mais, veda-se para não cair sujeira, parafuso embaixo, que realmente acaba marcando. A madeira é mole, então acaba tendo esse tipo de problema. Mas aí entendemos que era um prejuízo talvez por falta de orientação, junto com o pedreiro, então dividimos todo o prejuízo entre marceneiro, nós e o empreiteiro. Eu vou contar uma historinha para vocês, assim, já que você falou de cliente difícil, e eu tenho uma experiência que eu presenciei com um amigo meu, um amigo queridíssimo, mas ele tem um grau de exigência muito além da realidade. E ele estava terminando de construir uma casa, mas pensa num cara meticuloso. Ele era um pouco mais. E ele tinha acabado de construir a casa. Estava nos finalmente para entregar a casa. E o cara estava terminando a piscina. E o cara deixou cair um martelo na piscina. Detalhe, com água. Mesmo assim, o martelo bateu no fundo e fez uma lasquinha. Gente, sem exagero, imperceptível. Mas ele achou, ele viu. E eu estava lá no dia que ele viu. Esse homem, ele é menor que eu, mas ele ficou 3 vezes maior do que eu. E eu tenho 1,82 m, ele devia ter uns 3 metros naquela hora. Ele ligou pro rapaz da piscina, mas ele falou cada coisa. Eu falei, não, ele não está fazendo tudo isso por causa daquele. E eu olhava assim, detalhe, fundo branco. Eu olhava, mas da onde que ele está enxergando isso? Não é possível. Eu olhava. E ele indignado, de onde já se viu. Eu pensava comigo, bom, acidentes acontecem, mas não estou vendo o negócio. Bom, resumindo a ópera para você, ele fez o cara esvaziar a piscina, trocar o azulejo, um trabalho que deu assim, foi uma coisa de maluco. Não vou contar que é você, Wagner, não. Foi uma coisa assim absurda, mas ele conseguiu. O sujeito foi, fez e depois encheu a piscina de novo do rapaz. Eu falei, cara, mas não deu para enxergar. Ele falou, não, o trabalho tem que ser perfeito, eu paguei. Então, tá certo. Pra mim tinha passado batidíssimo, eu não teria visto nunca aquilo. Não, eu entendo, realmente erros acontecem, acidentes também acontecem, mas acredito na ponderação de ambas as partes, tanto Sim. do cliente quanto do fornecedor. O cliente em entender alguns detalhes, mas o fornecedor também estar pronto para resolver o problema. Você tem muito problema com mão de obra? Porque eu recebo muita reclamação, observo muita gente se queixando de mão de obra qualificada. E na construção civil, em especial, também observo que é uma carência de boa mão de obra qualificada. Sim, temos esse problema sim, já é recorrente, mas em Indaiatuba é um pouco mais. Pois é, em Indaiatuba eu acho que região, aqui em Elias Fausto também nós temos algumas coisas assim. Pra você ter uma ideia, a Prefeitura de Elias Fausto proporciona curso de qualificação de mão de obra, em parceria com o Senai, com o Senac, com o SESI. Recentemente nós tivemos um curso de pintor de parede lá na cidade, oferecido pela Prefeitura e pelo SESI, pelo Senai. Eram 17 vagas, de graça, tudo de graça. O Senai mandava lá o professor, a Prefeitura entrou com material, com o lugar e tudo mais. Foi dificílimo colocar as 17 pessoas para fazer a inscrição. Sabe quantas pessoas terminaram o curso? 3. Não, realmente, a gente entendeu isso. A cidade de Indaiatuba é uma cidade muito promissora. E o que eu consegui entender desse mercado? Hoje ninguém quer ser pedreiro. Todo mundo quer estudar, todo mundo quer uma faculdade, todo mundo quer ser engenheiro, todo mundo ganhar quer dinheiro ser, na internet. Ou ganhar dinheiro na internet fazendo, né? Ninguém quer ser pedreiro, mas por que ninguém quer ser pedreiro? Porque ninguém paga o valor de um pedreiro como deveria. O que realmente vale. A categoria, o que realmente vale, exatamente.
É por isso que na Austrália, nos Estados Unidos, a mão de obra é caríssima. E Eu tenho amigos todo mundo tem vontade de ser. Tenho amigos meus que foram trabalhar como não eram, mas foram trabalhar na construção civil como pedreiros, principalmente na região de Miami ali, que é um prato cheio. Sim, exato. A categoria lá é muito valorizada. E aqui no Brasil não é. Hoje, um ajudante de pedreiro ganha R$80 por dia. O que ele faz com R$80 por dia, pensando que uma pessoa tem família para sustentar? Exatamente. É complicado. Exatamente. Sim, bastante complicado. E tem que ter um comprometimento com a qualidade, aquela coisa toda. Exato. Não é fácil. A categoria não ser valorizada assim complica para todos os envolvidos. E aí a gente acaba sendo prejudicada aí na mão de obra. E fora a falta de comprometimento e tudo mais que a gente encontra por aí também. Nós conversávamos num outro programa que eu fiz, justamente isso, que as pessoas hoje em dia, elas não têm, por regra, eles não, em outras áreas, mas eu tenho certeza que na construção civil deve ser mais acentuado esse problema. A pessoa vai trabalhar, ela arruma um trabalho, ela trabalha aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí ela resolve dar um tempo. Aí ela pede para ser demitido, dá um jeito de ser demitido, torra o dinheiro da indenização, aí depois, quando acaba o dinheiro, ela vai voltar a trabalhar. Geralmente essas pessoas têm um perfil aí na faixa de 20, 30 anos, 30 e poucos anos, eles não têm esse comprometimento. E na construção civil, até porque eu tenho um irmão que trabalha na área, ele sempre me comenta dessa necessidade que, em contato com os empreiteiros, o maior perrengue dos empreiteiros é conseguir alguém que seja firme, que trabalhe todo dia, que dê conta do recado. Sim, bem complicado, mão de obra. Mas, enfim, o que fazer para essa mão de obra poder ser valorizada? Acho que é uma questão um pouco mais estrutural, na verdade. Acho que também governamental, enfim, envolve muitas coisas. Não só pagar bem. Precisa pagar bem para quem faz bem também, né? Sim. Aliás, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Nós temos que valorizar quem mostra resultado, né? Quem dá resultado é que tem que ser valorizado. E esse que dá resultado tem valor, e você tem que é diferente de preço, né? Tem que dar valor para quem tem valor. Exato. A gente procura sempre procurar um parceiro que atenda todas essas demandas, né? Que tenha um preço bom, que não seja o mais barato, mas também nem o mais caro. E que o cliente também se sinta seguro com ele. E que ele também possa mostrar muito o trabalho dele, que ele seja competente, que ele mostre um resultado aí que seja com excelência para o nosso cliente e traga satisfação para ele. Maravilha. Quem quiser contactar você, como é que faz? Bom, meu Instagram é @FabianaRosella Arquitetura. Meu telefone é 11 99642 8132. Então repita. 11 99642 8132. E tem um site também. www.fabianaroselo.com.br. Maravilha. Fabiana, foi um prazer recebê-la aqui no É Daqui. Volte outras vezes menos nervosa, porque agora você já percebeu que não tem nada demais. É uma entrevista muito... É a minha primeira vez. Não, uma entrevista muito tranquila, mas volte outras vezes, vai ser um prazer recebê-la aqui. Tá, joia. Obrigada. Obrigada por me receber. Você aí de casa, gratidão pelo carinho da audiência e da paciência. Você sabe que o nosso É Daqui é um oferecimento do BNI, Business Network International. Participe, venha. Se você é um empresário, uma empresária, tem espaço para crescer na sua agenda, venha nos conhecer, venha conhecer o BNI. Em Indaiatuba nós temos 3 grupos, mas se você for de outra cidade, entra no site www.bni.com.br. Você vai clicar lá na cidade em que você está, vão aparecer os grupos ou o grupo que tem lá, e você vai ser encaminhado para ser convidado para uma reunião. Se fizer sentido para você, venha fazer parte do nosso grupo, que é a maior instituição de network do mundo. E network, você sabe, é aquele que indica com qualidade, que referencia com qualidade o teu trabalho. Então, até o nosso próximo programa. Fique com Deus, muita paz e até lá.